didático, tá? Então, peguem um livro de vocês, abram aí na página 120 e a gente vai estar falando sobre a matéria, tá? Então, a gente vai fazer uma leitura do conteúdo para compreender melhor o que seria a matéria. Então, vamos lá. Estamos cercados de diferentes objetos com formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintas. Todas as coisas que você vê, por mais diferentes que pareçam, uma das outras possuem características em comum, ocupam certa extensão, ou seja, lugar do espaço, isto é, tem volume e possuem determinada massa. Assim, concluímos que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. A grade de ferro é um corpo que tem grande utilidade para o ser humano. Nesse caso, o corpo passa a ser chamado de objeto, pois ele apresenta forma e funções definidas, tá? Então, vamos lá. Então, massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chamamos de densidade. A densidade, ela determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Por exemplo, o isopor tem um grau de compactação bem menor do que o alumínio. Isto é, o isopor tem menos densidade do que o alumínio. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida quilograma. Então, olha só, observem aí no livro de vocês que tem imagem ali, ó, isopor, e tem imagem também do alumínio. Vamos lá. Ao nosso redor, observamos que vários objetos têm tamanhos diferentes. Por exemplo, uma bola de basquete é maior que uma bola de vôlei. Isso porque o volume desses objetos ocupa o espaço de forma diferente. Olhando as imagens acima, podemos observar que elas possuem tamanhos diferentes e isso porque o volume desses objetos ocupa o espaço de forma diferente, gente. Para medirmos o volume de uma matéria, utilizamos a unidade de medida litro. Você sabe calcular a densidade de uma matéria? É simples, basta dividir a massa de um corpo pelo volume dele. E o que seria volume? É um corpo, volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. Mas quais seriam as características da matéria? Então vamos lá. Todos os corpos são formados por pequenas partículas chamadas de átomos. E o átomo é a unidade fundamental da matéria. Tudo que existe é formado de átomos. Os corpos são formados pela reunião de moléculas e entre as moléculas desenvolvem-se duas forças: coesão, que é a força que tende a aproximar as moléculas entre si, e repulsão, que é a força que tende a afastá-las umas das outras. A matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos, tá, gente? Como sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a matéria tem uma forma e volume definidos. Pode se apresentar compacta, em pedaços ou em pó. Nesse estado, a força de coesão é muito forte. Por isso,
o movimento das moléculas é pequeno e elas apenas vibram. A pedra é um corpo sólido e a rocha é uma massa compacta muito dura. Muitas rochas são utilizadas em construções e pisos. O estado sólido está presente num lápis, num quadro, no cubo de gelo, na neve, nos icebergs, que são... Mas o que seriam icebergs, tia? São gigantes blocos de gelo, tá? Já no estado líquido, a matéria tem forma variável e volume definido. As moléculas têm menos força de coesão do que no sólido. Por isso, elas se deslocam mais. O estado líquido está representado pelas águas dos mares, dos rios, das torneiras e das cachoeiras, tá? Já no estado gasoso, a matéria tem forma e volume variáveis. Nos gases, as moléculas se movem livremente e com grande velocidade. A força de coesão é mínima e a de repulsão é enorme. O estado gasoso está presente no vapor da água encontrado na atmosfera e até na água fervente em uma panela. O ar é uma matéria em estado gasoso. Muitos gases são encontrados no ar atmosférico. O que nós respiramos e o nosso organismo absorve é o gás oxigênio. Onde não há oxigênio, o ser humano deve levar equipamentos necessários para manter a respiração. Na página 123, vocês têm aí a atividade para ser respondida, tá, gente? Que diz, pesquise e responda. De que é formada a matéria? Segunda alternativa, de que matérias pode ser feito um copo? Na letra C diz, com vidro, que objetos podemos fazer? Todos os objetos que existem são feitos com materiais da natureza. Escreva o que podemos fazer com a matéria-prima do animal, do vegetal e do mineral. Na segunda questão diz, quem sou? Na letra A, uma porção limitada de matéria. Quantidade de matéria presente em um corpo. Do que a gente está falando, tá, gente? No caso, quem sou? Quando eu falo, sou uma porção limitada de matéria. Quem? Que definição a gente dá isso? Então, vamos lá. Instrumento usado para medir a massa de um corpo. Unidade padrão para medida de massa. E relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria. Na terceira questão, diz, o volume de um corpo é O que seria o volume de um corpo? Observem as imagens. Observem que aí nós temos a imagem de duas bolas, tá? Então, ó, qual das bolas tem mais volume? Observem a imagem, respondam e justifiquem a resposta de vocês, tá? Em que estados físicos a matéria pode se apresentar? Lembra que a matéria pode se apresentar em 3 estados físicos. Que estados físicos seriam esses? No quinto, observe as palavras abaixo e coloque-as nos espaços corretos. Então, nós temos aí uma sequência de palavras. Suco, água, gelo, ar, picolé e vapor de água. Então, você vai classificar, colocar elas aí, ó. O que seria sólido, líquido e o que seria gasoso. Sim ou não? Você vai colocar sim ou não para essas alternativas aí. Você vai ler a frase e vai dizer se é verdadeira ou se é falsa, tá? Colocando sim ou não. Diferencie coesão e recusão. Então, você vai aí, ó, colocar o que seria coesão e o que seria recusão, tá? Vai mostrar aí qual a diferença dessas duas coisas. No oitavo,
Ruth e seu amigo Antônio realizaram uma experiência para observar a densidade dos materiais. Observe os objetos testados por eles. Então, você vai realizar essa experiência aí, tá? E explicar o que aconteceu nas duas situações. Da nona questão, observe a imagem e responda. Podemos dizer que a imagem ao lado é. Você vai marcar a alternativa correta. No décimo, a água de uma cisterna é composta da mesma matéria que uma gota de água. Justifique. Pedrinho estava estudando os estados físicos da matéria e não se convenceu de que o ar também é matéria, pois não é possível vê-lo. Escreva um exemplo abaixo que mostre ao menino que o ar é matéria e ocupa lugar no espaço. E na última questão, escolha um objeto de sua sala de aula, desenhe no espaço abaixo e faça o que se pede. Então, você vai colocar o nome do objeto, o estado físico e o material de que ele é constituído, tá? E explicar o que é um objeto. E dar exemplos, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Respondam as atividades, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beijos e até a nossa próxima aula.